Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do nosso querido Luciano Clay Filho, autor da obra, grande obra, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, e também é presidente do Memorial Bezerra de Menezes. E a cada domingo a gente traz aqui algo da vida deste grande médico dos pobres, esse espírito notável. Bem, então vamos iniciar com a prece, Luciano. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa agradável no nosso programa sobre Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito a quem amamos com todas as veras do coração. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, antes de mais nada, o Luciano, semana passada, estava muito gripado, mas muito mesmo, né? Eu não estou tanto quanto o Luciano, mas são dias de gripe também, né? Meu bom irmão, tudo bom, Luciano? Como é que você está? Oi, meu querido, em paz, graças a Deus, como você lembrou, vencendo aí essa onda gripal, né, que se abateu sobre Fortaleza, Ceará e em grande parte da nossa região Nordeste, né? Mas em paz, bem, dentro do possível, graças a Deus. Luciano, semana passada, eu entrevistei o querido articulista espírita, de quem eu sou fã, né? Adoro Leonardo Marmo Moreira, né? Escreve com talento, é impressionante, né? E o raciocínio, ele é professor universitário também, é uma alma realmente muito boa. Luciano, eu estava entrevistando o Marmo, né? E ele falando sobre o argumento de autoridade, e ele falou, aliás, um discurso que entra em muita sintonia com o seu. Aquela coisa de não se respeita quem tanto fez pela doutrina, né? Mas aconteceu uma peculiaridade na narrativa do Marmo, que ele interrompeu o programa, foi até engraçado, ele disse, Bruno, olha aí uma pergunta para o Luciano Clay, né? Aí eu digo, fique tranquilo que eu vou fazer a pergunta ao Luciano. Valdo Apad, você sabe, Clay, aquela mediunidade assombrosa que ele tinha, um médium que dividiu a evolução em dois mundos e mecanismo de mediunidade, da mediunidade com Chico, né? Então, era um médium que o Chico dizia que era o maior médium que Chico havia conhecido, o Valdo Vieira. Aí, olha o que o Leonardo Marmo pediu para perguntar para você. Ele disse, Bruno, em Uberaba, no período de Uberaba, o Valdo era médico, né? Ele se formou, inclusive, na mesma universidade da doutora Marlene Nobre, né, em Uberaba. Então, Luciano, ele por dia, de graça, gratuitamente, atendia o povo pobre daquela região e dava 95 consultas diárias gratuitamente. Aí o Marmo disse, Bruno, para mim isso é recorde, eu não conheço ninguém, a não ser Bezerra de Menezes. Bruno, está aí uma boa pergunta a Luciano Clay. Luciano, não é competição de consulta, mas eu não sei nada de Bezerra nesse aspecto, mas é notável o atendimento do doutor Valdo Vieira, né? Primeiro, Bruno, subscreva aí tudo quanto você disse em relação ao Marmo. Menino extraordinário, menino aspas, né? Porque, pelo menos em relação a mim, ele é bem mais novo. E eu acompanho as entrevistas que se faz com ele, é um talento, viu? Inclusive, uma alegria para nós do movimento espírita. No futuro aí nós teremos, já temos, né? Um grande nome a nos representar. Mas eu diria para você que realmente é uma pergunta difícil de responder, porque nós não temos elementos que nos possam dizer que o Dr. Bezerra de Menezes atendeu menos ou mais. Essas ações do grande médium Valdo Vieira, e aí eu concordo com você e com o Marmo, infelizmente também uma figura lamentavelmente esquecida do movimento espírita, não obstante a opção que ele fez por seguir um caminho pessoal na área da conscienciologia, a partir dos estudos que ele fez
e continuou a fazer até o final da sua existência no tocante ao desdobramento espiritual, à projeção astral, como alguns chamam, a projeciologia, um grupo, uma ciência criada por ele, pelos seus seguidores, inclusive com terminologias próprias, mas que merece todo o nosso respeito pela dedicação extrema desse companheiro àquilo que ele optou por seguir em determinado momento da sua vida, e o livre-arbítrio é sagrado, portanto, é direito de cada um. Mas isso não invalida o trabalho extraordinário que ele fez enquanto esteve com Chico Xavier, como médium extraordinário. Evoluções em Dois Mundos não é uma obra para qualquer médium, não. Na parceria de Chico Xavier, entrar em sintonia com outro médico desencarnado, talvez até por isso Chico tenha buscado, né? Porque ele conhecia muito bem, talvez, esse aspecto da ciência médica que André Luiz encontrou nele, no momento específico, o vaso adequado para transmitir as suas mensagens com aquele elevado teor, mas Valdo realmente teve um papel importante, sobretudo até a década de 1960, mais efetivamente, quando trabalhou de perto com Chico Xavier, e dele mereceu a confiança, confiança extrema. Né? As razões, os motivos que o levaram a se afastar, o comportamento que um de nós pode ter no decorrer da nossa vida, a forma como ele passou a se referir ao Espiritismo, e em grande parte até com alguma razão, nós não tiramos a razão dele em relação às nossas idiosincrasias, que podem ser até questionados, é normal, mas isso não invalida, repetindo, o trabalho notável que esse homem fez e que mereceu de Chico Xavier a confiança, repetimos, extrema também para a realização desse trabalho. Agora, voltando à questão em si, nós não temos, assim, dados estatísticos para dizer que o Dr. Bezerra atendeu mais ou menos. Acredito, embora realmente é um número considerável e que enobrece a vida desse grande médium, Valdo Vieira, saber que ele fez esse atendimento que o Marmo aí revela. Eu, particularmente, não conhecia essa informação, mas é algo que não me surpreenderia pelo homem que na Terra ele demonstrou ser, sobretudo como médico, um médico humanitário. Mas eu diria para você que, se formos fazer uma análise comparativa, eu não posso dizer 95, mas o doutor Bezerra de Menezes, sobretudo na fase inicial da sua vida, quando atendia no seu consultório, na Rua dos Pescadores, principalmente a clientela da freguesia de São Cristóvão, num dos pontos em que ele se dedicava aos pobres, ele dedicava às pessoas que podiam pagar para ele poder sobreviver, e não eram muitas de início, o seu tempo e, obviamente, a sua atividade profissional. Mas a grande maioria daqueles que o buscavam eram desmoléus, usando a expressão de hoje, de pessoas carentes que não tinham um vintém para pagar uma consulta. Então, filas e mais filas se faziam diante do consultório. Então, nesse capítulo, eu poderia dizer para você que não dá para dizer quanto, mas se não foi 95, foi por aí, um pouco mais, um pouco menos, não dá para nós dizer. E mais tarde também, quando o doutor Bezerra de Menezes esteve à frente de alguns hospitais, trabalhando como cirurgião, e até do seu próprio hospital, a Casa de Saúde Godinho e Bezerra, a instituição que ele dirigia com um amigo médico, Pedro Ferreira de Almeida Godinho, ele tinha uma ala especial dentro desse hospital, era um, aspas, vício dele, né? Ele não podia viver longe dos pobres. Por isso ele recebeu o mais honroso título da sua carreira profissional, da sua vida, que foi o de médico dos pobres, dado pela população da freguesia de São Cristóvão. Então, ele atendia ali gratuitamente em determinadas áreas, em determinados setores, em determinados momentos do dia, essa clientela pobre. Então, não dá para saber. Sinceramente, eu não tenho nenhum dado estatístico para dizer quantitativamente quantas pessoas ele atendeu, mas certamente era um número considerável. O que importa aí nos dois, tanto no Valdo quanto no Dr. Bezerra de Menezes, é que eles, ambos, né, cumpriram à risca o velho juramento de Hipócrates, o pai da medicina. Perfeito, Luciano. Bom, independente desse fato que o Marmo revelou, a gente já admirava muito o Valdo Vieira, pelo seu trabalho como médium, né? Agora, claro que agora a admiração aumenta mais ainda, né? E como médio, sabe, Bruno, me permita, é um trabalho dele fantástico. Inclusive, está disponibilizado um documentário sobre a análise de um trabalho psicográfico que o Valdo fez, que é uma coisa excepcional, em que ele consegue, com nuances encantadoras, com estilo próprio e inconfundível do Honoré de Balzac, consegue completar um trabalho de Balzac que até hoje causa estupefação a quem tem a oportunidade de acompanhar esse documentário, como também o livro de sua lavra mediúnica.
Fantástico, fantástico. Não tem Eu tenho como. uma obra, Cristo Espera por Ti. É essa a referida obra, né? Agora, É essa a referida obra. eu lamento muito, porque você leu a obra também, como tem erros de português, que não é do Valdo, quem fez a revisão. Eu acho que precisava ser até reeditada uma obra dessa. O Marmo citou ela também. Então, Merece. um médium extraordinário. No campo da mediunidade, não estou falando evolução espiritual, mas era um médium do mesmo jaez do Chico Xavier. Né? Sem sombra de dúvida. Mesmo jaez. Pronto, Luciano, o nosso tema de hoje, o último programa a gente viu Antônio Conselheiro, etc. e tal. Hoje a gente vai tratar do local e da casa onde Bezerra viveu e nasceu. Luciano Clay, há uma dúvida, há questionamentos, não se sabe bem ainda onde o doutor Bezerra de Menezes veio a esse mundo, o local primeiro da sua pisada aqui no solo abençoado do planeta. Há alguma dúvida sobre isso? Há alguma dúvida, sim, meu querido Bruno. Inclusive sobre o local, especificamente da casinha onde ele nasceu. E essa questão é interessante porque nós tratamos, na pesquisa que fizemos, como algo que tem a ver com, não é nem a história, mas é a arqueologia espírita, talvez a primeira experiência nesse capítulo da arqueologia. Na verdade, na década de 1970, não se sabia com precisão, sabia-se que ele nasceu no Ceará e no Riacho do Sangue, mas não se tinha a precisão, a certeza do local exato de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. As informações elas eram por demais desencontradas. Por exemplo, havia um informe que a princípio mobilizou a atenção de algumas pessoas, do saudoso confrade orador espírita, desde 1990, residente do mundo espiritual, Newton Boechat, o médium da memória fotográfica, também lamentavelmente esquecido de muitos, de mim não, que sempre tenho por ele um carinho muito grande, e foi íntimo de Chico Xavier, aliás. O Newton Boechat colhe uma informação de uma veneranda espírita que eu tive a oportunidade de conhecer, já velhinha, aqui em Fortaleza, na década de 1980, Bruno, quando nós dois nos engateávamos nos estudos espíritas, Dona Maria Augusta Holanda Fontes. E essa senhorinha querida, médium também extraordinária, amiga íntima de Chico Xavier, várias vezes foi a Uberaba para entabular uma conversação fraterna com Chico Xavier, e Dona Maria Augusta disse ao Newton Boechat que fez constar da sua obra, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1969, com o título Ide Pregai, e nessa obra, em determinado momento, ao falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, no capítulo específico, ele faz menção ao fato de que a informação do local do nascimento, da área, da cidade, lhe teria sido passado por essa senhora, Dona Maria Augusta Holanda Fontes. E, diferentemente do que mais tarde viriam a dizer outras biografias, a informação que lá constava é que ele teria nascido, sim, no Riacho do Sangue, mas na localidade de Pasta, na parte onde geograficamente hoje se encontra a cidade de Solonópolis. Porque atualmente, se você pegar as biografias, é dito que ele nasceu na parte de Jaguaretama. Só para explicar, para que não fique nenhuma confusão ao entendimento dos irmãos que nos ouvem. Riacho do Sangue era a região do passado. Era a freguesia do Riacho do Sangue. Então, aquela área toda era chamada de Riacho do Sangue. Posteriormente, com as mudanças geopolíticas que acontecem nos territórios estaduais e nacional ao longo do século passado, retrasado, século XIX, século XX, essa área foi subdividida em outros municípios, né, em outras regiões, e nessa área do Riacho do Sangue do passado, nós temos hoje dois grandes municípios, Solonópolis e Jaguaretama. Então, houve, inclusive, talvez aí por questões particulares dos que viviam na região, uma disputa. Doutor Bezerra nasceu em Solonópolis ou nasceu na parte de Jaguaretama? Então, essa dúvida, ela existia. Nós não encontramos, nas pesquisas que começamos a encetar, nenhum documento comprobatório de que houvesse o doutor Bezerra nascido na parte de Solonópolis, na localidade de Pasta. Mas, por outro lado, também, nós encontramos informações que nos permitiram deduzir algumas questões em relação às hipóteses levantadas. Vamos lá explicar para não ficar muito confuso.
Ainda na década de 1970, a partir de 1973, e mais precisamente nos anos seguintes, até o ano de 1977, começaram a ser feitas algumas pesquisas para ver se descobria o local exato. E entre esses pesquisadores, merece destaque um grande espírita cearense, militar do Exército, o coronel Ednardo Wayne, muito conhecido no movimento espírita até os anos 1880, quando, no final daquela década, ele veio a desencarnar, já velhinho. Esse homem deu uma grande contribuição ao espiritismo. E o Ednardo Wayne, uma pessoa muito dedicada à divulgação de pesquisas, inclusive, que fazia na área do espiritismo, ele passou a ter contato com um amigo, um jornalista, que lhe informou e lhe garantiu que teria pernoitado numa fazenda em que o dono da fazenda, o senhor Juarez Olímpio, teria dito que ali naquelas terras de Santa Bárbara, que era o nome da fazenda, houvera dado seus primeiros vagidos na terra o grande médico espírita Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O coronel Ednardo, esse episódio é bastante conhecido, disponibilizado na internet, em vários documentários. Imediatamente, o seu militar contactou com companheiros da CAPEM, aquela instituição filantrópica que faz um trabalho pecuniário, que faz um trabalho extraordinário também, até na área espírita também. Esses companheiros do Exército se mobilizaram, inclusive, entre eles, o célebre coronel Jaime Hollenberg, e com a equipe de espíritas se deslocou em 1977 para o local dos escombros que ele teria encontrado de uma casa em que se dizia ter sido o local onde o Dr. Bezerra de Menezes houvera nascido. Isso foi documentado, foi fotografado, houve reportagens em jornais. Eu mesmo peguei algumas fotos do coronel Ednardo Wayne, em que ele está fazendo uma prece em meio aos escombros, aos tijolos que ali se encontravam, como sendo o local da casa do Dr. Bezerra de Menezes. O fato é que foi erguido um monumento, que ainda hoje lá se encontra, e atualmente nós temos um grande movimento espírita do estado do Ceará, conduzido pelo Grupo Espírita Paulo Estevam, que é uma instituição de referência histórica também no nosso estado, e que organiza um trabalho notável que é feito nessa área, cujo terreno foi doado gentilmente, amorosamente, pelo referido proprietário, que já desencarnou, Juarez Olímpio. Então, essas terras foram doadas e, posteriormente, através da ação de um grande homem chamado Bem-vindo da Costa Melo, foi o primeiro presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará, a quem particularmente muito devemos, quem abriu as portas para o nosso trabalho como espírita, fundador da Mocidade Espírita Joana de Ângeles, pela qual nós começamos no Espiritismo, em 1985, e Bem-vindo idealizou um projeto para ali erguer um polo, e foi erguido o polo Bezerra de Menezes, que ainda hoje existe, para visitação, com um trabalho social extraordinário nessa ação de divulgação do espiritismo e de cuidar das famílias carentes daquela região, que era certamente o que o Dr. Bezerra de Menezes iria querer e que permanece até hoje. Essa é a história do suposto local, né? Mas, quando nós começamos a fazer as nossas pesquisas, e aí vem um desdobramento dessa questão, nós tivemos a oportunidade de levantar outras hipóteses e constatamos, a partir do que nós fomos encontrando nas nossas buscas, porque, embora a validade desse trabalho, Bruno, essas pesquisas elas careciam, do ponto de vista histórico e até arqueológico, de uma confirmação mais precisa, né? Eu não sei se eu vou lhe ajudar. A pergunta que eu queria te fazer é se uma comprovação tácita, documental, há uma comprovação realmente tácita do local onde ele nasceu e viveu? Pronto. Então, o que é que acontece? Nós começamos a levantar uma hipótese a respeito. Estivemos, por mais de uma vez, lá no local, em Jaguaretama, e nós resolvemos fazer aqui em Fortaleza buscas no nosso arquivo público do Estado do Ceará. Porque para o historiador não basta dizer, mesmo respeitando o trabalho extraordinário desses companheiros, capitaneados pelo coronel Ednardo Wayne, dispostos a encontrar esse local, mas ele foi simplesmente aceito a partir da revelação do proprietário da década de 1970 daquele espaço físico em que ele dizia, sem ter nenhum documento comprobatório, que ali houvera sido o local do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. Para o historiador, isso não basta. Ah, mas eu acredito, eu senti uma inspiração. Questão de fé.
Nós temos como espíritas, Bruno, se você me permite, que ter o cuidado que, infelizmente, a igreja do passado não teve em relação a locais supostamente ditos como sagrados, vou usar essa palavra. Por exemplo, em relação ao local do túmulo do nascimento de Jesus. Nós temos 4 túmulos hoje em que diz que Jesus teve seu corpo sepultado, além daquele de Jerusalém, mais 3. Essas informações só foram passadas a partir do quarto século, quando Santa Helena, mãe de Constantino o Grande, começou, por se tornar cristã, a dar uma busca dos locais tidos como sagrados para saber realmente onde houvera nascido Jesus, onde foi o seu Calvário, que até hoje se discute. E veja bem que na Idade Média, por conta desse Santo Sepulcro, assim chamado, o túmulo sagrado, onde Jesus tivera seu corpo físico sepultado, nós tivemos um dos mais bestiais conflitos da história da humanidade, que durou praticamente 200 anos, que foram as cruzadas medievais. Então, essas formas de se dizer, sem a comprovação tácita, de que ali realmente foi um local, é muito delicado, sobretudo para nós espíritos, nós não podemos incorrer. Até porque se criou uma espécie, eu vou usar a expressão aqui não no sentido pejorativo, aspas, aspas e aspas, uma espécie de romaria. Muita gente foi para o local, porque é um ambiente bom, é agradável, você se sente ali em contato com a natureza, o semiárido, você está na região, de fato, onde o Dr. Bezerra de Menezes viveu. Isso é inquestionável. Então, nós fomos a campo e encontramos, a partir do registro de terra das freguesias, notadamente o Riacho do Sangue, da década de 1850, as informações que nos permitiram elucidar grande parte desse enigma. Na verdade, os pais do Dr. Bezerra de Menezes, isso por herança dos avós, do avô paterno em particular, eles foram grandes proprietários rurais ali na região do Riacho do Sangue. Alguém pode dizer, mas eram grandes proprietários rurais. Não, não é bem assim, não. Não eram terras, né, como nos Pampas do Sul, não. Eram terras do semiárido. Então, eles tiveram, por uma concessão do governo português, já no século XVIII, algumas sesmarias para que eles pudessem povoar aquilo ali. Então, foram espécie de, aspas, né, de colonizadores que ali chegaram e se estabeleceram, os ancestrais do nosso Dr. Bezerra de Menezes, vindos daí do Pernambuco. Então, eles ocuparam essa região do Riacho do Sangue. Então, foram muitas terras, léguas de terras que eles possuíam ali. E à medida que o tempo passava, essas terras iam se dividindo. Então, finalizando, no final do século XVIII, início do século XIX, nós descobrimos, e aí exustia da questão, que o avô paterno do Dr. Bezerra de Menezes, sobre quem aqui já nos detivemos, o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, aquele lá da Confederação do Equador, ele tivera uma fazenda a qual ele dera o nome de Santa Bárbara. O nome da fazenda era o mesmo. E essa fazenda, ela originalmente tinha uma dimensão muito maior do que a dimensão da fazenda encontrada nos anos 1970, porque, sobretudo, depois da migração da família, da saída do Ceará para Martins, Rio Grande do Norte, muitas das terras ali foram fatiadas, divididas pelos próprios herdeiros. Mas a questão não é essa. E aí nós encontramos uma dúvida, porque havia também um registro, e essa é uma outra opção que nós levantamos, que Dona Fabiana, e já falamos para você, ela teve o doutor Bezerra com 40 anos, gravidez de risco para a época, ele foi o caçula. Então, raciocinemos. Os filhos mais velhos, os 3 homens, tinham idade de ser quase pai do menino Adolfo. As irmãs mais velhas, uma delas, inclusive, já casada, não estaria, muito possivelmente, ali presente com a dona Fabiana na hora que ela precisava. Então, muito provavelmente, é uma tese que nós levantamos, ela pode ter descansado ou dado à luz, expressão de época, descansado, na Fazenda das Almas do seu pai, que era o coronel José Rodrigues da Silva, avô materno do Dr. Bezerra de Menezes. É uma hipótese que nós levantamos. A Fazenda das Almas, sim, ficava na região, hoje, Solonópolis. Então, ela pode ter ido descansar lá, na localidade de Pasta, vamos dizer, para contemplar as duas opções. Mas nasceu e voltou e passou a viver na fazenda do pai, que não era a Fazenda Santa Bárbara. Aí que está o X da questão, o problema que nós conseguimos não solucionar, mas levantar. Mas na fazenda do pai, que não se chamava Fazenda Santa Bárbara, chamava-se Fazenda das Pedras. Quando nós levantamos essa hipótese, naturalmente, muita gente não gostou. Muita gente que defendia essa tese, você está derrubando uma ideia de que
A casa do doutor Bezerra não é onde dizem que foi. Quem é você? Aí eu tinha que me apresentar como historiador. Historiador não aquele que cai de paraquedas por curiosidade, mas historiador por ofício. E que as nossas pesquisas foram bem fundamentadas. E a par de tudo isso, há na região um amigo, cujo nome nós declinamos no livro, Roberto Lindolfo Bezerra, ele é inclusive da família Bezerra, mora em Jaguaretama, e ele já vinha há muito tempo fazendo um estudo meticuloso para tentar encontrar o local preciso da Fazenda das Pedras, que nós descobrimos que era esse sim o nome do local. E que ele conseguiu levantar dados importantes, com o suporte que nós demos a ele, com algumas informações indicadas no arquivo público, e esse companheiro, inclusive, está fazendo um trabalho que no futuro virá aluno para que nós conheçamos, aí sim, precisamente o local. Mas, afinal das contas, Bruno, a Fazenda Santa Bárbara, onde está erguido o polo, não foi, sinto em dizer para quem nos escuta neste momento, de repente aqui provocar alguma decepção, não foi o local onde nasceu o menino Adolfo. Era, aliás, a fazenda do avô paterno, repetimos. Essa fazenda, inclusive, ela não passaria para o filho, ela não ficou como propriedade do pai do doutor Bezerra de Menezes, e sim com a irmã dele, Ana Bezerra de Menezes, que seria a proprietária da fazenda. Nós temos todo o inventário desses personagens todos, inclusive da Ana Bezerra de Menezes, que ficou com a fazenda, e que depois foi fatiada, foi dividida por várias partes, até chegar a esse pedaço de chão, onde hoje se encontra instalado o Polo Bezerra de Menezes, em Jaguaretama. Aí se invalida o trabalho em hipótese alguma, porque independentemente de se dizer que não foi exatamente naquele espaço geográfico que nasceu o doutor Bezerra de Menezes, naquela região ele viveu, Viveu, exato. naquela região ele brincou, naquela região ele, inclusive na Fazenda Santa Bárbara, esteve muitas vezes na fazenda da tia para comemorar alguns aniversários familiares, que era muito comum, eram fazendas vizinhas, porque a fazenda do pai ficava praticamente a uma légua, vamos dizer a expressão de época, de distância da fazenda das da Fazenda Santa Bárbara. Aliás, o nome de Santa Bárbara, padroeira, que ele era da área do Exército, né, da época, inclusive do campo das pólvoras, ele cuidava do material bélico, né, padroeira dos militares, aí dessa parte que cuida das armas, Santa Bárbara, né, a santa dos trovões, dos raios. Então, querido, infelizmente não foi. E na época muita gente caiu em cima, né, do pesquisador, naturalmente. Ah, mas como é que você pode dizer alguma coisa dessa? Eu disse, não, querido, olha, e ficamos numa situação ainda um tanto difícil. Até que o doutor Bezerra de Menezes veio a nosso socorro. Como assim? Nós não sabíamos, mas em 2009, e isso se encontrava já no Reformador, o doutor Bezerra de Menezes fez com que a Federação Espírita Brasileira relançasse uma obra sua chamada Evangelho do Futuro. Essa obra Evangelho do Futuro foi uma obra póstumamente publicada, não só em forma de livro, que é recente, uma obra que nós recomendamos. Ele tem coisa do seu Pernambuco, lá ele fala muita coisa das nossas terras. Bruno é fantástico, o conhecimento que o doutor Bezerra de Menezes tem dessa região. E aí, nessa obra, que foi publicada no Reformador até 1907, em folhetim, o doutor Bezerra fazia isso, e ele já havia desencarnado em 1900, e a família cedeu os direitos autorais à FEB, que ficou publicando alguns de seus romances. E essa obra não havia sido publicada em forma de livro. Então, a FEB fez esse trabalho, o livro está aí à disposição, Evangelho do Futuro, em que ele escreve muitas coisas da sua infância. E não é, rapaz, por isso que eu disse, doutor Bezerra veio ao nosso socorro, não é que lá, aí sim, não tem como duvidar mais, tacitamente, o doutor Bezerra diz de forma clara, nós colocamos no livro, que a fazenda do avô era a fazenda Santa Bárbara, e a fazenda do pai, que ficava a uma légua e pouco a mais, era a fazenda das Pedras, do Riacho das Pedras. Então, meu querido, ele próprio veio a nos dizer claramente. Luciano, olha aqui que você nos presenteou, né? No seu livro, né? Fazenda das Pedras. E se eu fiz a pergunta, Luciano, a questão tácita, né? Documental, eu quero fazer ao querido historiador. Luciano, você esteve em corpo físico, em tempo real, você esteve lá, ao vivo a cores, na Fazenda das Pedras, e te pergunto mais, já teve algum insight? Que emoção foi essa? Sentiu que vibrações ali naquele local?
Bruno, querido, a primeira vez que pusemos na presente jornada os pés em Jaguaretama foi no dia 29 de agosto de 2001, há 22 anos passados, portanto. Curiosamente, a cidade tem o seu aniversário dia 29 de agosto, mas não por causa do Dr. Bezerra de Menezes, é uma pura, aspas, coincidência. Então, nós recebemos um convite da Câmara dos Vereadores local, pelas pesquisas que nós empreendíamos com a publicação do nosso primeiro trabalho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, que saiu no ano 2000, e um outro trabalhinho que publicamos pela Fundação Demócrito Rocha, daqui de Fortaleza, também sobre o Dr. Bezerra. Então, nós recebemos um convite pela divulgação do nome da cidade, Dr. Bezerra de Menezes, da Câmara dos Vereadores, para receber o honroso título de cidadão de Jaguaretama. Então, foi a primeira vez que nós fomos. Saímos pela madrugada, na companhia prazerosa de dois amigos, e a emoção foi muito grande à medida que nós entrávamos na cidade, e tudo ali tinha a ver com o Dr. Bezerra de Menezes. Logo passamos por uma maternidade, Bezerra de Menezes, que foi fundada, aliás, como consequência da ação dos referidos militares, que logo após a partida dos mesmos, na década de 1970, foram viabilizados recursos para a construção dessa maternidade numa região bem do nosso semiárido, bem do nosso Nordeste, bem do nosso sertão cearense. E aí nós entramos com essa expectativa de conhecer o local exato. Entramos naquele ambiente, assim, cuja vibração é extraordinária, é algo que nos comove, que nos toca na Fazenda Santa Bárbara, onde está o polo ali instalado, uma reforma que foi feita por Bem-vindo Melo, sobretudo a partir de 1997. Aí nós ficamos vivamente impressionados com o tamanho da instituição que acolhia crianças, e, obviamente, onde há crianças, a presença da espiritualidade, um bem-estar indizível que nós sentimos ali. Aí nós fomos levados por um amigo a conhecer esse local dos escombros de outrora, que supostamente, segundo Ednardo Eine, houvera sido o local da casinha do Dr. Bezerra de Menezes. Ainda não se tinha essas informações que eu citei para você. Aí qual não foi a minha surpresa? Primeiro, que os companheiros que organizaram aquele espaço, entre os quais o meu querido amigo Bem-vindo Melo, eu coloco isso no livro, fizeram algo que, do ponto de vista histórico e arqueológico, não se deve fazer. Em cima dos escombros das ruínas, porque só havia ruínas, do que teria sobrado da suposta casa onde nasceu o menino Adolfo, eles levantaram paredes e construíram uma casa que virou um pequeno museu. E já na época eu havia dito, irmão bem-vindo, como eu chamava, não faça isso, porque arqueologicamente e historicamente isso não é recomendável. Porque por mais que nós tentemos reconstituir a casa tal qual ela foi no início do século XIX, será algo parecido, nunca igual. Hoje em dia não se faz isso. Se você encontra uma ruína arqueológica, você a cerca, coloca lá algumas muretas, ou até de acrílico, como se faz em algumas áreas urbanas, para visitação pública, deixam lá os tijolos originais, etc, etc. Mas, infelizmente, não nos ouviu. Mas a minha surpresa, Bruno, lhe confesso, quando nós entramos na casa para visitar o museu, aí, ato contínuo, me veio logo aquela ideia. Essa casa não foi, em hipótese alguma, a casa onde nasceu o Dr. Bezerra. Não havia, aspas, a mais mínima condição de ter sido ali. Por quê? Porque era uma casa diminuta, era uma casa pequena, muito provavelmente uma casa do final do século XIX, não do início do século XVIII, pelo tamanho dos tijolos. Como historiador, nós passamos a pesquisar, e os tijolos do início do século XIX, 800, ou no 700, final do século XVIII, eram tijolos gigantescos, quase 40 centímetros, espessura intensa também. E o tijolo era um tijolo quase do tamanho dos tijolos dos nossos dias, o que nos fazia crer que era uma construção mais recente, talvez final do século XIX, ou muito mais provavelmente, porque até hoje eu guardo esses tijolos. Tenho tijolos das duas casas. Aqui nós descobrimos posteriormente, a original, vamos falar na sequência, e essa, portanto, que diziam ser a dele, onde está hoje o museu, um museuzinho que se instalaram lá. E aí eu disse, olha, essa casa não pode ter sido. Eu dizia, meu irmão, não construa, mas construíram.
Então, era uma casa que, no máximo, teria sido de um morador daquela fazenda, ou uma casa para criar galinhas, ou uma casa pequena, que não dá para ser a casa de uma família grande. Lembremos do Bezerra de 3 irmãos mais velhos, tinha as irmãs, era uma família de 10, 12, 13 pessoas, muito possivelmente, não dava para viver ali. Então, foi a nossa primeira suspeita. E quando eu saí, eu disse para os meus amigos, rapaz, olha, não creio que foi ali. Houve algum erro. Aí foi quando nós começamos a fazer. Aí alguns até brincavam, você vai perder seu título, cidadão, o pessoal da vereança não vai gostar, vão tomar seu título. Bom, mas eu prefiro ficar com a verdade histórica. Aí nós começamos a pesquisar, Bruno. E com a ajuda do Roberto Lindolfo, nós montamos uma equipe, voltamos lá anos depois, em 2009, fomos lá, no local mais próximo que diziam ter sido da Fazenda Santa Bárbara original. Aí sim nós encontramos os escombros de uma fazenda que existia ali. Essa sim, a fazenda não dele, do Adolfo, mas do pai, de fato, a fazenda do pai, cujos tijolos, por um motivo que nós preferimos não comentar, foi revolvida a terra por causa do homem que cedeu, que doou a Fazenda Santa Bárbara, o Juarez Olímpico, que foi prefeito da cidade, né? Fez com a melhor das intenções, mas ele mandou passar o trator nos escombros de um resto de casa que havia, o casarão, um casarão, cujos tijolos, também nós temos esses tijolos, eram imensos, guardamos esses tijolos, que seriam os escombros, muito possivelmente, originais da Fazenda Santa Bárbara, de fato. E guardamos. Mas continuamos a procurar o local. Foi quando o Roberto Lindolfo descobriu, a partir das indicações que nós lhe demos, inclusive com essas informações que o próprio doutor Bezerra de Menezes nos trouxe, por ele próprio, não foi por ninguém, mas ele próprio, no referido livro, então ele coloca onde mais ou menos estava a Fazenda das Pedras, numa área atualmente chamada de Monte Pedral. Por que das pedras? Porque havia muita pedra, pedras e rochas sedimentares naquela região. Então, o nosso querido dentista, pesquisador Roberto Lindolfo, que é da família Bezerra, ele conseguiu, valendo-se já dos drones, tirar algumas fotografias que nós colocamos no livro, inclusive com o local da passagem das pedras. Nós buscamos mapas da época para mostrar exatamente a região onde estava a fazenda. Então, isso foi colocado. Agora, os escombros dessa fazenda, isso é um prato cheio para os futuros pesquisadores, arqueólogos, ainda não foi encontrado, infelizmente. Até hoje nós ainda estamos procurando o local exato. Esperamos, quem sabe, no futuro, que nós possamos voltar a esse local e dar uma busca mais acurada com os recursos da arqueologia dos nossos dias, porque aí em Recife há, em Pernambuco, uma faculdade de arqueologia, mas é um estudo ainda muito precário no nosso país, né? Aqui no Ceará nós não temos arqueologia, temos história, mas nós vamos futuramente, é um desejo que temos com alguns amigos, encetar uma pesquisa mais nessa linha arqueológica para ver se nós descobrimos os escombros, porque o local já foi descoberto, mas o da casa em si, onde nasceu o menino Adolfo, não. Então, repito, querido, isso não invalida em nada o trabalho, que embora não tenha sido ali, é igual ao local onde diz que Jesus nasceu. Foi Belém, foi Nazaré, isso é questão de menor importância. Mas o ambiente da região, as pedras sobre as quais o menino Adolfo saltitou, brincou, pulou, o riacho, a paisagem, os animais, aquilo ali ainda é tal qual ele viveu há quase 200 anos. Então, isso é o que importa para nós. E o mais surpreendente, quem chega lá, é para ver que naquela região inóspita do nosso Nordeste, no semiárido nordestino, no Vale do Jaguaribe, nasceu, viveu os seus primeiros anos uma criança que iria mudar, em grande parte, a vida da história política nacional e, sobretudo, a história do espiritismo em nosso país, chamado Bezerra de Menezes. Então, só por isso vale esse registro, ao qual agradecemos para você. Um assunto diferente, nós estamos trabalhando hoje, né? Mais arqueológico, menos histórico, mas que nos permite também ter a responsabilidade, meu querido, que você me dá como pesquisador, para mostrar que ele sabe que ele desceu nessa região tão bela do nosso estado, tão sofrida, e que depois migraria a outras partes do seu torrão natal, do seu Ceará, para do Ceará ser catapultado para o mundo pelo Rio de Janeiro e brilhar como brilhou no desempenho da sua missão extraordinária. Luciano Clay, eu fico escutando você, Luciano, e aqui eu senti uma coincidência impressionante, né? O título que adorna o nosso programa é Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro.
Aí veja bem, Luciano, você falou Jesus nasceu em Belém ou não? O Bezerra, Santa Bárbara, o historiador descobriu, foi na Fazenda das Pedras. A mesma coisa, 200 anos depois, não é, Clay? Allan Kardec. Dizia-se com certeza, não era nem dúvida, como havia com Bezerra. Viveu em Lyon, o mestre de Lyon. Hoje a historiografia comprova que ele viveu a vida toda em Bourg-en-Bresse. Apenas na noite que nasceu foi até a maternidade de Lyon, somente. Ele viveu em Bourg-en-Bresse. Aí você vê a sintonia, as duas vidas, né? Com as mesmas dúvidas, questionamentos, né? E na mesma época se chega à mesma certeza, onde viveu e nasceu Bezerra e onde viveu realmente Kardec. Isso é graças à historiografia. Não faz a prece final, você faz, finaliza, ok? O maior prazer. Amigo Jesus, uma vez mais, Senhor, nós a Ti queremos externar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pela oportunidade concedida de podermos, na companhia terna, amorosa, descontraída do nosso irmão Bruno, entabular uma conversação fraterna em torno da vida do teu dileto mensageiro, o caroável Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que veio à Terra para o desempenho de uma missão extraordinária. Permite sempre, Senhor, que essas nossas conversas dominicais, noturnas, valham para nós como aquele tradicional encontro do Evangelho no lar, possibilitando-nos, assim, trazer a intimidade das nossas casas, um pouco mais da tua ternura, das tuas doces e suaves vibrações, a fim de que possamos iniciar mais uma semana ao curso das nossas existências, para que possamos cumprir com aquilo que prometemos antes da descida à Terra na presente jornada existencial. Abençoa cada um dos irmãos que estão sintonizados conosco nesta live, que cada um possa receber as bênçãos, as luzes de que carecemos todos nós, a fim de que robusteçamos a nossa fé e prossigamos sempre firmes, perseverantes na nossa jornada espiritual. Abençoa, portanto, este encontro semanal e todos quantos que conosco, até o presente momento, participaram dessas informações, da partilha das mesmas, sobre a vida do nosso venerando médico dos pobres. Ser com ele sempre, Senhor. Ser com todos nós, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, até domingo, sempre às 20 horas, eu e Luciano Clay, com o Dr. Bezerra de Menezes em nossos corações, desse programaço. Dedico esse programa de hoje a você, minha mãe. Te amo, não te esqueço, te adoro. Luciano Clay, vou me despedir de você nessa noite fazendo assim, né? Assim. Porque o mesmo clube que veio aqui no Recife ganhou para o meu Santa Cruz de 4-0, foi lá e deu também no de Luciano Clay, também de 4-0, né? Então, Precisava lembrar, rapaz. estamos unidos na mesma dor, viu? Viu, Luciano Clay? Te amo, meu irmão, viu? Obrigado pelo Então, carinho de Léo, sempre. paz e bem.